Amém. Graça e paz, queridos. Dias atrás, eu vi a foto de um homem e ele estava com um cartaz pendurado no seu corpo. E nesse cartaz estava escrito o seguinte: você tem todo o direito de não querer ouvir falar de Jesus, mas eu tenho a obrigação de te informar que ele está voltando. E o tema da mensagem de hoje é justamente esse, que Jesus está voltando. Eu gostaria que você, aí no seu lar, aqui, os irmãos que estão presentes, abrissem a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 11, ou melhor, a partir do versículo 6. Que diz o seguinte: então, os que estavam reunidos com ele lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Senhor, a palavra é tua, e nós queremos te pedir agora, em teu nome, ó Jesus Cristo, que tu possas ministrar ao coração de todas aquelas pessoas que estão ouvindo agora, e que precisam, Senhor, conhecer e saber e entender que tu estás voltando. Em teu nome, ó Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Certa vez alguém perguntou para John Wesley o seguinte: o que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E John Wesley, então, ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois eu sempre estou aguardando a sua volta. A promessa de que Jesus iria voltar, queridos, ela sempre esteve presente desde o momento em que Jesus foi levado aos céus. E foi dito que ele iria voltar e que a sua volta é tão certa como foi a sua ascensão, o que nós acabamos de ler aí. E o que acontece, queridos? Há pessoas que estão tão preocupadas com tantas coisas, tão preocupados com o seu dia a dia, com seus afazeres, estão preocupados com o seu emprego, com a sua carreira, estão preocupados com os seus negócios. Não que isso não seja bom, é importante, mas nós também precisamos nos preocupar com outras coisas, coisas que no dia a dia a gente precisa estar pensando, porque a volta de Jesus Cristo, ela está muito próxima. E a volta de Jesus será um evento glorioso, com certeza vai ser um evento glorioso, um evento que vai trazer muitas alegrias, né, para todos aqueles que vão estar ao lado de Jesus, aqueles que se arrependeram de seus pecados, que entregaram a sua vida a Jesus, mas também vai ser um dia de muita tristeza, um dia de muita dor, de muito sofrimento para todos aqueles que praticam a maldade e que não têm arrependimento, que não reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, que não reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E qual é a garantia que nós temos que Jesus vai voltar? É justamente a promessa que Ele mesmo, Jesus, fez. E Ele fez essa promessa de volta
que voltaria para cada um de nós, voltaria para nos buscar e para nos levar para morarmos com Ele. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver lá em João capítulo 14, de 1 a 3, e diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Durante muitos anos da minha vida cristã, eu demorei muito a entender e a compreender essa passagem. E muitas pessoas hoje, muitos crentes ainda hoje, muitos cristãos, ainda têm essa dificuldade de compreender esse texto. E acham que Jesus está retardando a sua volta, que Jesus está demorando, que Jesus está prolongando o tempo, e está custando e demorando a voltar, porque Jesus está construindo moradas, porque Jesus está construindo casas, e só depois disso, então, Jesus vai voltar para nos buscar. A verdade é que ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, Jesus já disse aqui, já há moradas na casa do meu pai, já há moradas. Então, não há necessidade de se preparar moradas. O que nós precisamos entender aqui é que não há necessidade de se construir nada, pois no céu não haverá casa. Isso é uma maneira que Jesus estava usando para falar com seus discípulos ali, para falar para aquela multidão, para falar para aquelas pessoas, que ele estaria preparando ali um lugar para aquelas pessoas, mas não casa, porque no céu não vai ter casas, querido. E há muita gente que pensa que no céu vai ter casa e que se você praticar boas obras, que se você for um crente daquele bem abençoado, você vai ter uma casa luxuosa, que se você for um crente que fez menos para Deus e que promoveu poucas coisas para o reino, você vai ter uma casa menor, uma casa menos luxuosa. Isso não é assim, porque no céu não vai haver casas com quarto. Para que vai ter uma casa com quarto no céu? Quarto para quê? Com cama, para você descansar? Descansar de quê? Sala com sofá. Para que uma sala com sofá? Né? E você ficar ali sentado, cozinha com fogão, banheiro, vaso, chuveiro. Então, essa ideia de casa no céu não é da maneira literal, como muitas pessoas pensam e imaginam que vai chegar no céu e vai encontrar uma casa ali. Porque, na realidade, tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Jesus, ele disse o seguinte, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, já há morada ali. Senão estaria entrando em contradição. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se eu for e preparar, e se não fosse assim, eu lhes diria, né? Vou preparar lugar para vocês. Então, parece que é uma contradição, mas não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer o seguinte, que já há moradas. Se não fosse assim, se não fosse desse jeito, se não tivesse morada, ele mesmo teria dito, vou preparar morada para vocês. Mas ele quis dizer o seguinte, né? Já tem morada lá. E nós podemos ver esse texto também lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14, que diz o seguinte, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, é esse texto? Perdão, então eu fiz aqui a referência errada, mas eu vou ler o texto aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo.
Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão naquele dia. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nelas existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Queridos, nós precisamos estar preocupados com isso, com a volta de Jesus Cristo. Porque aquilo que nós fazemos todos os dias, o trabalhar, o viver, o planejar, o sonhar, tudo isso é bom, mas nós não podemos nos esquecer que a volta do Senhor, ela virá e ela vem de repente. E se nós não estivermos preparados, tudo aquilo que nós fizemos aqui, para que servirá? Para que servirá? E Jesus não demora a voltar. E se Jesus não demora a voltar, então quando é que Jesus vai voltar? Quando Jesus vai voltar? E a palavra de Deus diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então estarão 2 no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Queridos, há tantas coisas que estão acontecendo aí e que nós podemos ver que Jesus está voltando. Nós não vamos falar aqui de escatologia, isso é um assunto para outro momento, para outro estudo, mas temos que contemplar as coisas que estão acontecendo a nível histórico, a nível natureza. Nós temos que ver tudo isso e saber que isso é cumprimento das palavras de Deus. Se nós formos ver aí a história, nós vamos ver que os terremotos acontecem sempre, todos os dias, terremotos muito grandes. Alguns terremotos que aconteceram no passado aí, com mais de 800 mil mortos, maremotos. E há um estudo científico que diz que todos os anos, cerca de 300 terremotos acontecem, e muitos deles são tão suaves que não se sente, mas acontecem cerca de 300 terremotos no ano. E isso, queridos, é cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que isso iria acontecer: terremotos, maremotos, tsunamis, né? Os tsunamis lá na Ásia,
que aconteceram, guerras e rumores de guerra, fome. E há muita gente hoje que passa fome, muitas nações hoje que estão enfrentando a fome. Aqui perto da gente, pestes. Nós estamos no meio de uma pandemia que começou aí no finalzinho de 2019, se alongou pelo ano de 2020, estamos já quase terminando o ano de 2021, e essa pandemia ainda permanece. Muita gente vacinada, mas a pandemia continua. Morreram muitas pessoas. Alguns países que achavam que a pandemia já estava acabando, parece que, novamente, as coisas estão continuando, as mortes estão começando a aumentar novamente. E não é só isso, o amor de muitas pessoas esfriando. Quantas pessoas você conhece que, no início da sua conversão, eram aquelas pessoas fervorosas, eram aquelas pessoas que queriam estar junto com os irmãos em comunhão, fazendo a obra de Deus, que queriam estar evangelizando, que queriam estar pregando, que queriam estar ministrando na igreja, fazendo alguma coisa, e hoje você vai ver essa pessoa está meio que deixando de lado. Essa pandemia, mesmo agora, você vê que, mesmo a gente retornando aos cultos presenciais, ainda há pouca frequência, as pessoas ainda estão com medo de voltar. Muitas delas se esqueceram, não tiveram comunhão com o irmão, nem mesmo através do telefone. Muitos deles, nem mesmo através da internet, acessaram para participar de um culto online, de uma EBD online. Muitos deles simplesmente ficaram em casa e outros realmente esfriaram. E nós ainda não temos o número real disso, porque ainda não voltamos totalmente, as igrejas ainda não voltaram a culto normal, presencial, com todos os seus membros, para fazer a contabilidade. E a iniquidade que aumenta a cada dia. Se nós formos ver os programas de televisão, os programas de rádio, a leitura, a literatura em si, as músicas, o comportamento humano, tudo isso mostrando que a iniquidade ela está se multiplicando. Está se multiplicando. Hoje você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, onde você fala, porque agora, com a tecnologia, você pode estar sendo filmado, você pode ser gravado, e aquilo ali ser usado contra você, você sofrer um processo, porque você falou determinada coisa, porque você expressou uma palavra que não deveria. Então, a iniquidade, ela se multiplica, e você, às vezes, fica preocupado com tudo aquilo, e temos que tomar muito cuidado, realmente, muito cuidado, para que essas coisas mundanas não entrem no nosso lar, não entrem na nossa vida, que não entrem na igreja, porque nós, muitas vezes, queremos ficar dentro do politicamente correto, só que muitas vezes o politicamente correto é pecado. O politicamente correto vai contra a palavra de Deus. O politicamente correto, muitas vezes, vai trazendo a modernidade, vai trazendo as coisas, a normalidade, que não é a verdade, para dentro da igreja. E as pessoas começam a falar, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Nem tudo é normal. Nem tudo é normal. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque quando Jesus voltar, nós vamos ter que dar conta de tudo isso. De tudo isso. E qual vai ser a consequência da volta de Jesus? A consequência da volta de Jesus será que os salvos irão morar eternamente ao lado do Senhor Jesus. Enquanto os ímpios serão julgados para condenação eterna. E o diabo e os seus anjos serão para sempre derrotados.
e não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais engano. Vai haver, sim, novos céus e nova terra. Vai haver, simplesmente na eternidade, um momento que será eterno. Ali não haverá dia após dia, ali não haverá noite, ali não haverá nada mais a não ser aquele dia eterno em que ficaremos para sempre na presença do nosso Deus. E, queridos, quando Jesus voltar, Jesus vai voltar para buscar aqueles que o amam, aqueles que entregaram a sua vida para Ele. E Jesus também vai aniquilar o pecado, Jesus vai aniquilar a morte, e Jesus vai derrotar definitivamente os poderes malignos, os poderes de Satanás, os poderes que muitas vezes dominam sobre essa terra, os poderes que muitas vezes escravizam as pessoas, os poderes que muitas vezes levam as pessoas a sofrerem, levam as pessoas a tomarem decisões erradas na sua vida. Tudo isso vai acabar, tudo isso vai ser aniquilado. E há pessoas que pensam que o inferno será um lugar em que aqueles ímpios serão jogados ali e que Satanás vai continuar tendo domínio sobre a vida deles no inferno. Não. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para nenhuma pessoa. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Mas há aqueles seres humanos que escolhem por vontade própria irem para lá e negam a Cristo, e para lá vão. Mas o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. E eles, o diabo e os anjos deles ali no inferno, vão sofrer também, vão sofrer, não terão nenhum poder, porque o poder vai ser tirado, e toda a honra e toda a glória vai ser dada ao nome do Senhor. E o que nós precisamos ter em mente, queridos, é o seguinte: que a volta de Jesus, ela está muito próxima, muito próxima. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar preocupados com isso. Precisamos estar olhando os acontecimentos, não com medo, mas olhando para sabermos que o dia do Senhor está se aproximando. E que eu preciso estar preparado. E que eu preciso avisar para as outras pessoas que Jesus está voltando. Porque se eu quero ir morar eternamente num lugar que vai ser paz, alegria, gozo, felicidade, eu quero que outras pessoas estejam ali comigo. Eu quero que outras pessoas estejam ali comigo. E como Deus quer abraçar cada um de nós, como Jesus Cristo quer abraçar cada um de nós, nos tendo como vencedores, porque passamos por esse mundo, passamos pela tribulação, passamos por tudo isso e vencemos, chegamos lá agora, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, com as nossas vestes brancas. Não dá para imaginar. A Bíblia mesmo fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para imaginar. Mas eu, na minha pequenez, às vezes, fico querendo imaginar. Nós chegando ao céu e Jesus vindo nos abraçar. E ontem, à noite, eu estava lá na sala, com o computador ligado, escrevendo, e o Josué já tinha ido para a cama para dormir. Aí ele falou lá do quarto: papai, onde você está? Eu falei: eu estou aqui na sala. Ele falou: eu vou ir te ver. Eu falei: não, papai vai ir para você falar com ele. Aí já tinha orado com ele, já tinha abençoado para ele dormir. E abracei ele, e ele falou assim: papai, podia ser todo dia, não,
podia ter noite, né? Eu falei, filho, mas tem que ter dia, porque senão as criancinhas lá do Japão não vão poder brincar, porque vai ser de noite lá, sempre. Aí ele falou, não, mas eu queria que fosse dia, todo dia. Eu falei, quando nós chegarmos ao céu, no céu só vai ser dia para todo mundo. Aí ele, para a gente aqui? Eu falei, para a gente. Ele, para as crianças do Japão? Eu falei, para as crianças do Japão. Ele, para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Para Brasília? Eu falei, para Brasília. Para todos os lugares vai ser dia, né? Para todas as pessoas desses lugares vai ser dia, sempre vai ser dia. Aí ele falou assim, mas papai, eu não queria ir para o céu porque eu não queria morrer, eu queria ir numa carruagem de fogo. Eu falei assim, mas se Deus quiser te levar numa carruagem de fogo, Deus vai te levar. Mas o mais legal, filho, sabe o que vai ser? Quando chegar lá, Jesus vai olhar para você, vai te abraçar assim. Aí eu abracei ele e falei assim, Jesus vai falar assim para você, Josué, que saudade que eu estava de você. Aí ele falou assim, papai, se Jesus falar isso, eu vou ficar com tanta vergonha. Vou ficar com tanta vergonha. Eu falei, não, filho, precisa ter vergonha não, porque Jesus vai abraçar cada um de nós e vai falar assim, filho, que saudade que eu estava de você. Seja bem-vindo ao lar. Queridos, você já pensou nisso? Que um dia Jesus vai chegar, vai te abraçar e vai falar, filho, seja bem-vindo de volta ao lar. Você já parou para pensar nisso? Você poder ser abraçado por Jesus, contemplar suas mãos furadas, seus pés, por amor a você, por amor a mim, por amor a essa humanidade. E isso vai ser muito lindo, muito lindo. Mas para que possamos desfrutar disso, nós precisamos simplesmente aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. E saber que, para estarmos lá, nós precisamos honrar o compromisso de guardar a sua palavra, de viver a sua palavra, de transmitir a sua palavra. Porque, dias atrás, o pastor Paulo já falou aqui, e é uma realidade, a nossa saudação deveria ser sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Gostaria que os músicos viessem aqui. E enquanto nós estivermos aqui ministrando, esteja refletindo nessa palavra. Porque Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, queridos, assim como eu, durante muito tempo, tive a dificuldade de entender isso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde, e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Então Jesus não colocou em dúvida, ele não disse assim, eu vou preparar lugar para vocês. Não, Jesus não foi preparar lugar, o lugar já está preparado. Ele simplesmente disse, eu vou preparar moradas para vocês, sim, mas essa morada, ela já está pronta desde antes da fundação do mundo, esperando por cada um de nós, esperando por você. Então que essa seja a nossa oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.